O Cristo veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando? Antes que Abraão existisse. Por quanto tempo? Até o fim do mundo. Lembre-se sempre de que o Cristo está com você desde que Deus começou. O Cristo estará com você até o fim do mundo. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Portanto, não pode haver nenhuma previsão para o seu envelhecimento ou morte. Como foi apontado no capítulo anterior, você é uma consciência em desenvolvimento e continuará a se desenvolver até o infinito. Há um tempo previsto para que todos saiam da visibilidade, mas ninguém deve ser empurrado para fora dessa visibilidade por causa de uma doença. Ele deve fazer a transição de uma forma normal e natural. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda desses assuntos que Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre sermos uma consciência em desenvolvimento. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é o despertar espiritual? Ô Justo, quando você pergunta a minha visão sobre o despertar espiritual, aqui a pergunta é: o que é esta ciência da vida? O que é a percepção desse mistério que nós chamamos de vida? A visão da realidade, do momento, daquilo que aqui está, se revelando neste instante, que nós chamamos de vida, é a compreensão, basicamente, de nós mesmos. Não há como sustentarmos a vida, a verdade sobre a vida, livre desta relação que temos com ela. É a nossa relação com a vida que confirma a realidade da vida e a verdade sobre nós mesmos. Não existe vida sem relação. Não há compreensão de nós mesmos sem a compreensão da vida. Não há compreensão da vida sem inserirmos a presença daquilo que nós somos. Então, quando você pergunta o que é o despertar espiritual, é a visão da totalidade, da realidade presente, que se revela quando você se compreende. É nesta compreensão que está a compreensão da vida e desta relação com ela. A presença da sabedoria requer a compreensão de nós mesmos, que é autoconhecimento. A não ser que você assuma isso, realize isso, tenha plena clareza sobre isso, não haverá uma compreensão da vida. Não haverá sabedoria. E se isso não está presente, se estabelece dentro das relações todos os tipos de conflitos, todos os tipos de problemas, de confusões, como nós temos visto. O ser humano no planeta Terra está em conflito. Ele está dentro de si mesmo, em conflito. Esse conflito que se estabelece dentro dele se externaliza dentro das relações com o outro, com as situações, com os acontecimentos. Assim, a nossa relação com a vida, a partir do conflito que trazemos, da dor que trazemos em nós,
É desordem? É confusão? Por que precisamos na vida da ciência desta revelação, do que ela é? Porque nos falta esta revelação, estamos vivendo na ignorância, na condição psicológica de desordem interna, onde está estabelecido dentro de cada um de nós o sofrimento. A não compreensão de nós mesmos nos colocou em uma base equivocada de relação com o mundo à nossa volta, com o outro e com nós mesmos, criando problemas, sofrendo desses problemas que o pensamento em nós tem estabelecido. Observe que os problemas em nós é a presença do modelo de consciência que temos, de consciência que conhecemos. A consciência que temos, a consciência que conhecemos, é a presença do modelo do pensamento. O seu contato com o momento é o contato particular de alguém, pessoal de alguém, centrado na ideia de alguém, nesse contato com o momento. Como se houvesse uma separação entre você aqui presente e o momento que neste instante se revela, neste formato ou naquele outro formato. É a nossa particular visão de separação que estabelece um conflito entre aquilo que você é e a vida como ela acontece. O que é esse despertar espiritual? É a verdade da revelação de que a vida e você não se separam. Não há uma separação real entre você e a vida. O elemento que estabelece essa separação é a presença do pensamento. De toda forma de modelo de pensamento programado, presente em nossos cérebros, nesta mecânica, que é a mecânica da mente. Você se vê como alguém pensando, sentindo, agindo, interagindo com as situações, com os acontecimentos. Você se vê como o experimentador, tendo experiências, como o observador, observando as situações, como alguém capaz de avaliar o que acontece, de fazer escolhas, de ter determinações, de ter o poder, de manter sua continuidade, se vendo como uma entidade que se separa neste tempo que o pensamento estabelece como sendo real, que é o passado, presente e o futuro. Essa entidade, esse eu, essa pessoa, é uma ficção, é uma imaginação, é uma construção estabelecida pelo pensamento, nesse modelo de mundo que apenas o pensamento conhece e reconhece. Isso é algo inteiramente falso. É a condição em que a consciência em nós funciona, em que a mente em nós acontece, nos dando a ideia de uma existência separada. É um sonho. Um sonho que tem se estabelecido como um grande pesadelo para a maioria de nós, porque carregamos a ansiedade, a depressão, a angústia, o estresse, o medo, a raiva. Carregamos a dor da solidão, o medo de perder coisas, o medo da morte, o medo de não realizar os projetos que idealizamos para a felicidade que imaginamos. Notem que tudo isso se estabelece no modelo do pensamento. Portanto, o pensamento é a base do eu que sente, do eu que pensa, do eu que fala, do eu que age,
do eu que irá alcançar o amor, encontrar a paz, encontrar a felicidade. Isso fica no campo das ideias, algo que de fato nunca ocorre. Nós vivemos dentro de um jogo de substituição. Substituímos aquilo que chamamos de amor, que aqui está presente no momento, por um outro amor, quando esse amor que temos neste momento já não nos preenche, já não nos satisfaz, já não nos realiza como pessoas. Repare, estamos dando o nome de amor, também de paz, liberdade ou felicidade, a estados que aqui estão presentes, mas que logo substituímos por outra coisa. E estamos fazendo isso o tempo todo. A vida humana estabelecida no conflito, na confusão, na desordem, se tornou o nosso modelo de existência, algo comum a todos. O florescer do seu natural estado de ser, aquilo que está além do pensamento, é a presença desse florescer divino, desta ciência de Deus. Assim, esse contato com a vida é comunhão, esse contato com o outro é amor, esse contato com a existência é em liberdade, algo desconhecido do pensamento, desconhecido deste cérebro condicionado. Por isso nós precisamos do autoconhecimento, da compreensão de nós mesmos, para o descarte da ilusão da pessoa que acreditamos ser, para a ciência da vida como de fato ela é, não mais como uma ideia que desejamos que ela seja, que esperamos que ela se torne. Esse que espera e que deseja é o eu. Livres deste eu, ficamos com a vida como ela acontece. E nela, a liberdade real está. O amor real se revela. A sabedoria é a natureza da verdade sobre você. Se não há ilusão, se não há essa desfiguração estabelecida pelo pensamento. É o que estamos inquirindo aqui, investigando, averiguando, aprofundando com você. Nós não temos uma nova forma de sentir, de pensar e agir. Nossa ação nasce do pensamento e, portanto, de conclusões, de condicionamento que vem do passado, sustentando a ilusão de uma identidade no seu velho modelo egocêntrico de ser alguém para alcançar alguma coisa. Essas são as nossas ações. Nós não sabemos sentir, porque existe alguém envolvido nesse particular modelo de fazer escolhas. Não temos um contato real com a vida para um sentir livre de um elemento que faz escolhas entre o prazer e a dor. Então, não temos uma real sensibilidade para a compreensão do que é o sentir sem o eu. E assim vivemos escravos desse velho modelo de busca de prazer e fuga da dor nos sentimentos. Ou seja, nada sabemos sobre quem nós somos nesta relação com o sentir, também com a ação, assim como com o pensamento, no pensar. Aqui estamos com você enfocando a beleza de um encontro com a verdade sobre nós mesmos, para a compreensão da sabedoria, para a compreensão da verdade sobre a vida, sobre aquilo que é Deus,
sobre a realidade deste ser que nós somos, essencialmente. Esse é o florescer, esse é o despertar desta real consciência, desta verdade sobre nós mesmos. É o que estamos aqui trabalhando com você. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: penso muito na morte e isso me causa uma angústia. Sinto muito medo. Como vencer esse medo? Ô Gilson, a ideia de vencer a morte requer a compreensão desse elemento, que se vê presente tendo coisas. Por que tememos a morte? Quem é o elemento presente que teme alguma coisa? Repare que há uma separação entre esse elemento e a coisa que ele teme. Nós estamos sustentando a presença daquilo que conhecemos, que reconhecemos e que queremos conosco, porque isso nos dá identidade. É assim que o eu funciona. O ego se estabelece como sendo real. A verdade da compreensão sobre si mesmo liberta você da ideia desse mim, desse eu, que tem coisas. O seu medo não é da morte, o seu medo é de perder aquilo que você sustenta ser nas coisas que tem, nas coisas que controla, que possui, que lhe dão a sensação de prazer que você chama de vida. Nós desconhecemos a verdade sobre a vida. O que temos sobre a vida é a sensação de prazer em possuir, em controlar, em ter coisas para mim, para este eu. Enquanto ele permanece presente, o medo está presente. É a ideia desse mim, a presença desse medo. É sempre o medo de alguma coisa, de perder algo, de não controlar algo, de não ter algo. É isso que dá identidade a esse mim, a esse eu. Toda a ideia de vencer é a ideia de alguém que se separa e quer continuar vivo sendo alguém. Para nós, a ideia de vencer é de superar, é de triunfar, é de alguém realizando isso. Aqui, a grande vitória sobre o medo consiste no fim do próprio medo. E o medo termina quando não há mais o eu. É a presença do ego, a presença do medo. Se não há esse eu, esse ego, a vida como ela acontece, nela, não existe tal coisa como vida separada da morte, porque não há mais apegos, controles, desejos, posses, domínio, dependência. Isso é o fim do medo. Isso é o fim do eu. Portanto, nós temos que investigar essa questão do eu, porque ele é a base para todas as formas de medo presente. Aqui, olhar para a vida como ela acontece, sem se colocar como alguém presente na experiência, se separando da vida como ela é. Isso é o fim do medo. Isso requer autoconhecimento. Isso requer a presença da meditação. O seu verdadeiro encontro com a vida consiste
em um profundo encontro com a morte. Com a morte desse sonho, desta ilusão de ser alguém, de ter coisas, de depender delas para se preencher. Olhar diretamente para o momento, acolhendo a vida como ela acontece, sem resistência, sem luta, sem a ideia de uma entidade que se separa para continuar, para se sustentar, para se manter. Isso termina com o eu. E isso é o fim do medo. Não é alguém tendo uma vitória sobre o medo. É a realidade da vida que não se separa deste momento. É a realidade da vida sendo a única realidade presente. Mas não é para alguém. Não é para o eu. Não é para este mim. Nesse florescer do seu natural estado de ser, aquilo que está presente é a vida. É a realidade de Deus. Esta realidade é atemporal. Está além daquilo que o pensamento conhece por vida e que o pensamento conhece por morte. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros existem nos formatos online, presencial e retiros de vários dias. Eles são muito mais profundos do que os vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. E nesses encontros a gente acaba pegando carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, podemos ter uma compreensão além de toda a limitação do conhecimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.